Olá, queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, estão aí motivados aí para a nossa aula de hoje? Eu sou a professora Denisa Braga e hoje nós estaremos juntos nessa aventura de descobertas. Você vem comigo? Está preparado? Então eu quero que você faça o seguinte, pegue aí o seu lápis, caderno, borracha, tudo que você acha que vai ser necessário para a nossa aula de hoje, porque hoje nós vamos aprender muitas coisas. Quero dar as boas-vindas a cada um de vocês e dizer que hoje é um dia muito especial, porque hoje nós estaremos dando um pequeno recesso das nossas aulas e logo estaremos de volta juntos novamente, tá bom? Vamos começar? Então vem comigo. Olá, queridos alunos! Hoje eu e vocês estaremos juntos aqui na nossa aula de língua portuguesa e eu quero desejar para vocês mais uma vez as minhas boas-vindas, tá bom? Então vamos começar trazendo para vocês os nossos objetivos da aula de hoje. E os nossos objetivos são esses aqui. O primeiro é identificar o tema de um texto. Esse objetivo nós já trabalhamos bastante aqui nas nossas aulas e hoje nós vamos também reforçar essa habilidade, tá bom? Além disso, nós temos um outro objetivo, que é localizar informações explícitas em um texto. E eu tenho certeza que você que acompanha as nossas aulas já sabe muito bem o que significa uma informação explícita. É aquela informação que está escrita no texto, que está à mostra e que nós podemos ler o texto e identificar essa informação. Então, gente, lendo o texto, sabendo a pergunta direitinho, é muito fácil a gente aprender, não é verdade? Mas nós temos mais um objetivo. Vamos ver qual é? Olha só, o nosso objetivo também é identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Então, hoje, na nossa aula que antes do nosso recesso de final de ano, nós vamos rever alguns gêneros que eu e vocês tivemos a oportunidade de conhecer e analisar de pertinho durante todo esse nosso ano de 2020. Então, vamos começar a nossa aula? Eu quero que você se sinta bem à vontade, porque hoje é um dia muito especial para nós. Mas você também sabe que nós vamos trabalhar um gênero textual da semana, né? Você sabe, querido aluno, que nas últimas 2 semanas nós trabalhamos o gênero de texto informativo científico, não é verdade? E hoje não vai ser diferente. Nós vamos finalizar o nosso momento aqui com esse mesmo gênero. E você e eu vamos perceber o quanto que nós já aprendemos a respeito do gênero texto informativo científico, que também muitas vezes pode ser chamado de texto de divulgação científica. Então vamos começar. Você sabe também, querida aluna, que nas nossas aulas nós temos um momento muito especial, bem no comecinho de cada uma delas. Você já sabe qual é? É aquele momento da nossa hora da leitura. E hoje não vai ser diferente, nós vamos ter esse momento. Eu trouxe para vocês um texto bem legal, eu espero que vocês gostem bastante, tá bom? O texto de hoje tem como título O Presente de Natal. Esse texto, ele é um conto de Natal, ou seja, ele conta aí uma narrativa que vai trazer aqui algumas informações bem legais para mim e para você. Vamos começar a nossa leitura? Então vamos lá! Certa vez, um menino acordou em uma véspera de Natal muito contente, pois uma data muito importante estava para chegar. Era o dia do aniversário do menino Jesus e, é lógico, o dia em que o Papai Noel vinha visitá-lo todos os anos. Esperava ansiosamente o cair da noite para voltar a dormir e olhar o seu pé de meia que estava à frente da porta, pois não tinha árvore de Natal. Dormiu muito tarde para ver se conseguia pegar aquele velhinho, mas como o sono era maior do que sua vontade, dormiu profundamente. Na manhã de Natal,
observou que seu pé de meia não estava lá e que não havia presente algum em toda a sua casa. Seu pai, desempregado, com os olhos cheios d'água, observava atentamente ao seu filho. Ele esperava tomar coragem para falar que o seu sonho não existia e, com muita dor no coração, o chama. Meu filho, venha cá. Papai? Pois não, filho. O Papai Noel se esqueceu de mim? Não, meu filho. O melhor presente que eu poderia ter ganho na vida está em meus braços. E fique tranquilo, pois eu sei que o Papai Noel não esqueceu de você. Mas todas as outras crianças vizinhas estão brincando com seus presentes. Acho que ele pulou a nossa casa. Pulou não, meu filho. Os dois foram caminhando sem rumo, até chegar num parque e ali passearam e brincaram e se divertiram durante o resto do dia, voltando somente à noite. Chegando em casa, já muito cansado, o menino foi para o seu quarto e escreveu um bilhete para o Papai Noel. Querido Papai Noel, agradeço o presente que me deu hoje. Desejo que os natais que eu passe com o pai façam ele esquecer os problemas e se distrair numa tarde linda como hoje. Obrigado pela minha vida, pois descobri que não são os brinquedos que me fazem feliz, e sim o verdadeiro sentimento que o Senhor nos traz. Obrigado e foi dormir. Entrando no quarto para dar boa noite, o pai leu o bilhete e, a partir desse dia, não deixou que os seus problemas afetassem mais a felicidade dele. O pai começou então a fazer com que todo dia fosse um Natal para ele e seu filho. O verdadeiro espírito natalino deve viver em nós todos os dias. Então, gente, essa foi a nossa história de hoje. E que história interessante, porque eu e você sabemos que 2020 não foi um ano nada fácil para ninguém, não é verdade? Muitas pessoas estão passando por dificuldades, sim, mas nós sabemos que quando nós estamos ao lado das pessoas que nos cercam, que nos protegem, que nos fazem bem, tudo se torna melhor. Às vezes, no Natal, a gente espera apenas um presente, a gente espera apenas um agrado, mas eu quero que você, através dessa história, olhe para essa história e veja quão importantes são as pessoas que estão ao seu lado, cuidando de você, às vezes até se sacrificando, não é verdade? Para que você tenha o melhor possível. Então, que nesse Natal a gente possa ter um coração agradecido por tudo que nós temos e pelas pessoas que nos cercam, tá bom? Então vamos dar continuidade para a nossa aula, você está preparado? Então vamos lá, gente. O nosso gênero textual da semana, você já sabe qual é. Eu e você já estamos aí craques, afiados aí em todos os conhecimentos desse gênero, não é verdade? O nosso gênero é o texto informativo científico. Muito bem, você aí que já sabe qual é o nosso gênero. Então hoje nós vamos dar aí umas pinceladas sobre esse gênero mais uma vez, porque eu tenho certeza que você vai apenas rever algumas coisas, porque muita coisa você e eu já aprendemos aqui. Então vamos lá? Texto informativo científico. É o nome dado para a produção textual cujo objetivo principal é transmitir ideias ou resultados de um estudo, trabalho ou pesquisa de cunho científico. Então, gente, tudo isso nós já vimos durante várias aulas aqui. Então, vamos aqui com algumas notas sobre esse gênero textual e informativo científico, que é para você não esquecer nunca, nunca, tá bom? Então, vamos lá.
Primeira coisa que nós precisamos lembrar é que a linguagem desse texto, desse gênero, é clara, objetiva e impessoal. Então, ele vai falar sobre descobertas, pesquisas, estudos que estão sendo feitos na área científica e vai trazer tudo isso para o leitor de forma clara, objetiva e impessoal. Vamos continuar. Nesse gênero textual, nós também vemos muito o uso de termos técnicos da área científica. Você percebeu que nesses textos, a gente percebe que nós vemos ali os nomes científicos dos animais, os nomes científicos das substâncias, como, por exemplo, a gente estudou aí várias coisas, não é verdade? Então, todos esses termos nós chamamos de termos técnicos da área científica, tá bom? Às vezes são palavrinhas tão difíceis que não estão na nossa língua. Às vezes elas vêm no grego ou vêm em outro idioma. Ele é escrito por pesquisadores e especialistas na área científica. Então, todo texto de cunho científico, ele vai trazer ali o apanhado, o estudo de alguém da área científica daquele tema. Por exemplo, alguém que estuda sobre o corpo humano, ele vai produzir textos sobre o corpo humano. Vamos continuar? Esse gênero textual, eles possuem uma importante função no desenvolvimento da sociedade, porque eles esclarecem muito acerca das dúvidas que nós temos sobre alguns temas específicos, como, por exemplo, gente, quando a gente quer saber a respeito de alguma doença, a gente vai procurar um texto informativo científico sobre ela, não é verdade? Quando a gente quer pesquisar, se às vezes passa a professora ou o professor, ele passa uma pesquisa para você, com uma pergunta que você não sabe, né, o sentido, uma pergunta científica, você não sabe a resposta, você vai procurar a resposta e, normalmente, você vai encontrar essa resposta em um texto científico, tá bom? Então, vamos continuar. Os textos informativos científicos são publicados em livros, revistas, jornais científicos, televisão e também na internet. Nós sabemos que na TV existem vários documentários científicos que vão nos ajudar a entender como, por exemplo, o comportamento dos animais. E na internet, gente, está cheio de sites, cheio de canais que podem te ajudar a conhecer muito mais dessa área, desse mundo científico. Então, vamos continuar aqui. Para resumir, nós vamos ver aqui algumas informações sobre esse gênero, tá bom? Primeira informação é que ele é baseado em estudos e pesquisas, não é verdade? Também divulga um assunto científico. Além disso, ele transmite informações de maneira clara. E também ele apresenta temas que a ciência comprovou ou ainda está estudando, tá bom? Então, o gênero informativo científico, ele pode trazer um estudo completo sobre algum tema, mas ele também pode trazer apenas uma parte do estudo, porque ainda pode haver a possibilidade dos pesquisadores ainda estarem em evolução naquele conhecimento. Então, vamos continuar. Hoje, nós vamos para a nossa atividade, eu e vocês. Eu espero que vocês aí se divirtam, aprendam bastante, tenham muita atenção nesse momento, tá certo? A nossa atividade de hoje, ela tem 2 objetivos bem importantes. O primeiro objetivo é identificar o tema de um texto. O segundo objetivo é localizar informações explícitas em um texto. Então, é o seguinte, eu quero que você esteja preparado, preste bem atenção. Se tiver alguém com você aí na sala assistindo essa aula, pede também conselho, conversa com essa pessoa, porque juntos nós vamos encontrar todas as respostas para essa atividade. Eu acredito nisso, que se você prestar bastante atenção, tenho certeza que você não vai deixar de pensar, raciocinar direitinho e escolher as alternativas corretas. Então, vamos lá? Olha só.
Primeiro, nós vamos ver o exemplo de um texto informativo científico, tá bom? Para a nossa atividade, nós precisamos ter um texto, não é verdade, gente? Então, vamos primeiramente aqui conhecer o nosso texto. Eu trouxe para vocês essa imagem aí. O que você vê nessa imagem? Nós vemos um garotinho, não é verdade? E esse garotinho, ele está olhando para algo, está olhando para alguma coisa aí. Pelo que eu percebo, ele está desejando isso que está aí na frente dele. Você já sabe o que é, não é verdade, gente? Então, ele está diante de um sanduíche, um hambúrguer, eu não sei. Mas ele está aí diante desse alimento e ele está olhando para esse alimento e está aí com a língua para fora. Você está percebendo que ele está com a língua para fora? Está aí desejando se alimentar, não é verdade? Então, o nosso texto vai falar sobre um assunto pertinente a essa imagem. E lá no nosso título, nós vamos já perceber um pouquinho sobre o que nós vamos falar. E o nosso texto, ele tem o título assim: Por que sentimos água na boca? Você já sentiu água na boca? Né? A gente já viu aquele alimento, já viu aquele refrigerante, aquele suco, e de repente você olhou e fiquei com água na boca. Não é verdade? Então, esse texto, gente, ele vai trazer para nós alguns esclarecimentos científicos sobre essa ação do nosso corpo. Aí nós temos o subtítulo também, que diz assim, olha: entenda a importância da nossa saliva na hora de comer. Olha só, já temos aí uma pequena dica para o nosso tema do texto. Vamos continuar? Esse texto foi escrito por Susana Herculano Rosel, do Departamento de Anatomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O texto dela foi publicado pela revista CHC, a revista Ciência Hoje das Crianças, na edição de número 199. Vamos começar a nossa leitura rapidinho? Chiquinha, o almoço está pronto. Fiz a batata frita que você pediu. Só de ouvir essas palavras, sua boca se enche d'água, de saliva, antecipando-se a comida que já vai entrar na boca e precisar ser digerida. De fato, a digestão começa na boca, onde os alimentos são picados, triturados e esmagados. Tudo isso antes de serem conduzidos ao estômago. E pasme, se a boca não se enchesse de saliva, não seria possível nem engolir o alimento, nem saber o que você tem sobre a língua. Todo mundo produz uma pequena quantidade de saliva o tempo todo, mas a produção aumenta quase 10 vezes quando uma pessoa vê, cheira ou pensa em comida. A saliva que enche a boca nessas horas é essencial por várias razões. Primeiro, somente quando são dissolvidos na saliva é que pedaços microscópicos desprendidos dos alimentos chegam até as papilas gustativas, que sinalizam ao cérebro o tipo de comida que você tem na boca. Água, sal, ácido, doce, proteína ou algo amargo e, portanto, potencialmente nocivo, nada bom de ser engolido. Assim, além de reconhecer o alimento pelo gosto, o seu cérebro já vai preparando o corpo para a digestão. Segundo, a saliva contém enzimas que começam a partir em pedaços menores os carboidratos, grandes moléculas de açúcar como o amido de pão. Além disso, é a saliva que umedece e dá liga aos alimentos triturados e permite que eles sejam transformados em um grande bolo compacto e lubrificado, que pode ser engolido sem risco de engasgos. Se você não acredita que comida seca não desce sem saliva, experimente o famoso teste da bolacha. Comer 3 biscoitos em menos de 1 minuto sem apelar para um copo d'água é simplesmente impossível. A razão é que mesmo trabalhando 10 vezes mais rápido, as glândulas parótidas e salivares não conseguem produzir saliva com a rapidez necessária para que os pedaços de biscoito passem em menos de 1 minuto de paçoca a uma massa umedecida que possa deslizar até o seu estômago.
A boa notícia é que a produção de saliva é automática, comandada pelo sistema nervoso autônomo, sempre que o cérebro detecta a presença de comida na boca. O interessante é que, por associação, também funciona pensar em comida, sentir o cheiro bom do almoço no fogo e até ouvir que ficou pronto aquele prato de que você gosta. O caso mais famoso de água na boca por associação, claro, é o já lendário cão do fisiologista russo Ivan Pavlov. De tanto ouvir um sino tocar antes de receber sua comida todos os dias, o animal passou a salivar em resposta ao tocar do sino, mesmo que o prato demorasse a chegar. E eu, de tanto escrever sobre comida, já fiquei com água na boca. Olha só que texto interessante da Suzana, né, gente? Ela trouxe para nós várias informações que, particularmente, eu não sabia. E hoje, nós estamos aqui aprendendo um pouquinho mais sobre isso. Vamos agora para a nossa atividade? Nossa primeira habilidade aqui a ser conquistada é descobrir qual o tema desse texto. Então, para você, eu vou colocar aqui algumas alternativas. Letra A. O tema do texto é a importância da saliva na hora de comer. B. Como a saliva é produzida no nosso organismo. C. Como é o processo de ingestão de alimentos. Ou D. A função do cérebro no processo da alimentação. O que você acha? Para você pensar um pouquinho, vou trazer também aqui um trecho do nosso texto para que você possa refletir um pouco, tá bom? Então eu vou te dar alguns segundinhos para você pensar e escolher sua alternativa correta. Ok, pessoal, já podemos aqui voltar juntinhos aqui para a gente escolher a nossa alternativa? Então, gente, qual é o tema desse texto? A importância da saliva na hora de comer, como a saliva é produzida no nosso organismo, como é o processo de ingestão de alimentos ou a função do cérebro no processo de alimentação. Eu trouxe esse trecho para vocês, para que vocês vissem aqui, lá no finalzinho do nosso trecho. Diz assim, olha, e pasme, se a boca não se enchesse de saliva, não seria possível nem engolir o alimento e nem saber o que você tem sobre a língua. Então, o que isso quer dizer? Sem a saliva, nós não podemos nos alimentar. E aqui nós vemos o seguinte, que já temos uma alternativa a ser escolhida. Você já fez a sua escolha? Então vamos para a resposta. Olha só, a nossa resposta é a letra A. A importância da saliva na hora de comer. Vamos continuar? O que faz a produção de saliva aumentar no organismo, gente? Olha só, essa parte aqui que nós vamos ver agora, ela vai para a seguinte habilidade, que é encontrar as respostas, né, dentro do texto, ou seja, identificar as informações explícitas no texto, aquelas informações que estão escritas, que estão à mostra no texto. Combinado, então? Então, vamos lá. O que faz a produção de saliva aumentar no organismo? Letra A. A constatação de que se está com fome. B. A visão, o cheiro e a memória da comida. C. As enzimas contidas na saliva. Ou D. As glândulas parótidas do organismo. O que você acha que faz a produção de saliva aumentar no nosso organismo? Então, eu trouxe para vocês também mais um trecho do nosso texto científico para que você possa ler e tentar descobrir aí qual a alternativa correta. Vou te dar 2 segundinhos para você pensar. Vamos lá.
Vamos lá, pessoal. Tá muito fácil essa questão, não é? O que faz a produção de saliva aumentar no organismo? Olha só, nós vamos ler o trecho aqui juntos agora. Vamos lá? Todo mundo produz uma pequena quantidade de saliva o tempo todo, mas a produção aumenta quase 10 vezes quando uma pessoa vê, cheira ou pensa em comida. Então, gente, dessas alternativas aqui que nós temos, qual é a alternativa correta? Você já tem aí sua alternativa? Então, vamos lá, olha só, eu vou para a resposta junto com vocês, tá certo? Nossa resposta está na letra B. A visão, o cheiro e a memória da comida faz aumentar a produção de saliva no nosso organismo. Então, você acertou? Parabéns! E para você que não acertou, fique tranquilo, porque nós vamos conseguir juntos prestar bastante atenção nas próximas questões e trazer o nosso conhecimento aqui, tá bom? Então, vamos lá. Mais uma questão. Quem comanda a produção de saliva no organismo? Quem é que comanda a produção de saliva no organismo? Vamos observar as alternativas. Letra A, as enzimas. B, a fome. C, o sistema nervoso. D, a comida. Nós temos aqui também mais um trecho e eu vou dar aqui 2 segundinhos para você tentar descobrir qual é a sua alternativa correta. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Vamos voltando aqui junto comigo. Qual é, aliás, quem é que comanda a produção de saliva no organismo? Nós temos aqui no nosso texto o seguinte, bem no comecinho, olha só. A boa notícia é que a produção de saliva é automática, comandada pelo sistema nervoso. Olha a nossa resposta aí, gente. Então, para você que marcou a letra C, parabéns, você está de parabéns. Vamos continuar então. Olha só, mais uma perguntinha. O que as papilas gustativas fazem? Para a nossa resposta, você e eu temos que olhar novamente, ler novamente o nosso texto. E eu trouxe para vocês esse trecho aqui e vocês vão tentar encontrar nesse trecho a resposta, tá bom? Vamos lá então, gente. Já leram o nosso trecho? Já tentaram aí identificar a resposta? Então eu vou trazer aqui para vocês, olha só. Vou sublinhar aqui para vocês a nossa resposta do texto, tá bom? O que as papilas gustativas fazem? Olha só. Sinalizam ao cérebro o tipo de comida que você tem na boca, tá bom? Então, as papilas gustativas sinalizam ao cérebro o tipo de comida que você tem na boca. Tudo certo? Vamos para mais uma perguntinha para a gente finalizar, vamos lá? Explique como se deu o caso mais famoso de água na boca por associação. Olha esse trecho aqui. Vamos lá, o caso mais famoso de água na boca por associação, claro, já é lendário, né? O lendário cão do fisiologista russo Ivan Pavlov. Então aqui nós temos nesse trecho a nossa resposta, eu vou sublinhar agora para vocês. Olha só. De tanto ouvir um sino tocar antes de receber sua comida todos os dias, o animal passou a salivar em resposta ao tocar do sino, mesmo que o prato demorasse a chegar. Nossa resposta é: ao ouvir o toque do sino, o cão salivava, aguardando a comida. Gostaram então da nossa atividade, gente? Espero que vocês tenham aprendido bastante, viu? E comecem cada vez mais a estar se
se preparando, porque no próximo ano nós vamos ter muitos desafios a serem vencidos. Quero desejar para vocês agora que vocês possam estar indo, tomar uma água, ir ao banheiro, porque esse é o nosso momento de intervalo e daqui a pouco a gente volta para a nossa próxima aula. Vamos lá? Te vejo já já! Estamos de volta agora para o nosso segundo momento da nossa aula de língua portuguesa. Então, estão preparados? Porque agora nós vamos fazer um momento bem bacana, bem especial. Nós vamos trabalhar aí alguns gêneros que nós vimos durante todo esse ano. E eu espero que você esteja aí atento comigo para avaliar como é que está a sua memória, se você realmente aí conseguiu aprender. Vamos ver todos não, mas uma boa parte de gêneros que nós estudamos, tá bom? Vem comigo então, vamos lá. Gente, nós temos já coloquei aqui para vocês o objetivo da nossa atividade agora, que agora a gente vai ter a atividade até o final da nossa aula, para a gente rever bastante coisa, muitos gêneros que nós estudamos, tá bom? Então, o objetivo da nossa aula nesse momento é identificar a finalidade de textos e de diferentes gêneros. Então, durante todo esse período, nós vimos vários gêneros, não foi? Não é verdade? Então, agora nós vamos rever alguns deles e vamos tentar aí descobrir a finalidade de cada um deles. E quando a gente fala de finalidade, o que vem à sua mente? A finalidade do texto quer dizer o seguinte: você precisa pensar para que o texto foi escrito. Isso é descobrir a finalidade. Olha, professora, esse texto foi escrito para isso, isso e isso. Então, quando você descobre a finalidade do texto, você está descobrindo para que o texto foi escrito ou para que o texto serve. Então, vamos começar? Olha só, vamos rever alguns gêneros textuais. Já fiz o convite para vocês, estou reforçando agora, não é? Qual é a finalidade dos textos a seguir? Então, agora nós vamos ter alguns textos e você e eu juntos vamos descobrir a finalidade deles. É claro que antes de descobrir a finalidade desses textos, eu e você também vamos identificar o gênero textual de cada um deles. Vamos começar? Olha o nosso primeiro texto. Gente, vamos fazer aqui a leitura junto comigo? Vamos lá? Oi, Ju. Saí com a Carmen de manhã e chegaremos à noite. Resolvemos comprar os presentes de Natal. Beijos, Joana. PS. Qualquer coisa me liga. Tô com o mesmo céu, que quer dizer celular, né, gente? Aí é uma abreviaturazinha. 22 de agosto de 2014. Então, pessoal, qual é o gênero? Você observou aí as características desse texto? Para que esse texto foi escrito? Então, vamos lá, olha só. Nós vimos aqui que esse texto foi escrito por uma pessoa para outra pessoa. Você já conseguiu identificar quem foi que escreveu o texto? Eu já consegui identificar. Quem escreveu esse texto foi a Joana, não foi? A Joana escreveu esse texto para alguém. Para quem Joana escreveu o texto? Foi para a Ju. É assim que ela chama a pessoa para a qual ela escreveu esse texto. Mas me diga uma coisa, quando uma pessoa escreve para outra pessoa, que gênero textual pode ser? O que você acha? Ah, professora, pode ser um e-mail, não é verdade? Pode ser um e-mail, a gente escreve e-mails. Mas será que esse gênero aqui é um e-mail?
Acho que não, não é? Você percebe que ele foi escrito à mão. Você percebe que a letra dela é escrita à mão. Então, professora, então pode ser uma carta. Será que é uma carta, gente? Lembra que a carta, ela tem um conteúdo bem maior, não é verdade? Então, o que você acha? Esse texto, ele é bem pequenininho, não é, gente? Então, já descobriu, já lembrou qual é esse gênero? Vou trazer aqui para vocês, gente. Qual é o gênero textual? Carta, notícia, bilhete ou cartaz? O que você acha? Vou te dar 2 segundinhos para você escolher a sua alternativa. Vamos lá juntos? Está bastante fácil, não é verdade? É uma carta? Não, professora, não é uma carta porque ela é bem pequena. Esse texto é bem pequenininho, uma carta ela é sempre maior. É uma notícia, gente? Não, não é uma notícia, né? Inclusive, é um texto que é feito à mão por uma pessoa, né? É um bilhete? O que você acha? Será que é um bilhete? Ou será que é um cartaz para a gente colocar assim em alguns locais onde muitas pessoas veem? Será que é isso? Vamos para a nossa resposta? Vamos lá? O nosso gênero textual é o bilhete. Parabéns para você que acertou. Eu sei que você já sabia desde o comecinho que esse texto se tratava de um bilhete. Mas agora nós vamos entender qual é o objetivo, a finalidade de um bilhete. Vamos lá? Qual a finalidade do bilhete, gente? Para que o bilhete serve? O que você acha? Será que o bilhete ele serve para contar uma história? O que você acha? Será que num bilhete dá para a gente contar uma história? Será que dá para divulgar um fato científico no bilhete? Não mesmo, né? Então vamos ver a nossa resposta? Vamos lá? Um bilhete, ele serve para comunicar um aviso, recado ou lembrete. Então, não esqueça, um bilhete, ele sempre vai servir para comunicar um aviso, um recado ou lembrete. O bilhete sempre é utilizado por pessoas que estão próximas, como por exemplo, alguém da sua casa vai sair antes de todo mundo acordar e ela quer deixar um recadinho para alguém da sua casa. Ela faz um bilhetinho, às vezes coloca na geladeira, às vezes coloca num local onde todos passem que possam ver. Aí pode colocar assim: fulano, não esquece de colocar o lixo para fora, porque o carro do lixo vai passar hoje. Fulano, eu deixei frango na geladeira para fazer. São bilhetes são assim, são recadinhos que a gente vai deixando. No caso da Joana, a Joana diz assim, olha só, ela diz para a Ju, olha, Ju, eu saí com a Carmen de manhã e nós só chegaremos à noite. E a gente resolveu comprar os presentes de Natal. Então, ela colocou ali tudo que ela ia fazer, explicou para a Ju que ela só ia chegar à noite e que nesse período que ela estivesse fora de casa, ela estaria comprando os presentes de Natal. Então, o bilhete é para isso, é para avisar alguém sobre alguma coisa, é para dar um recado ou para trazer um lembrete, tá bom? Vamos para o nosso próximo gênero. Olha só esse gênero textual, gente. Esse gênero aqui é muito bacana, tenho certeza que vocês já de cara já sabem qual é. Então, vamos só fazer a leitura dele, vamos lá? Pão de queijo. Ingredientes: 1 copo de óleo, 3 copos de leite, 2 colheres de sopa rasas de sal, 4 ovos, 100 gramas de queijo parmesão ralado, 1 quilo de polvilho azedo. Ih, já deu até fome aqui, né? Preparo. Numa tigela grande, colocar o polvilho. Ferver o leite, o óleo e o sal. Despejar por cima do polvilho para escaldar e misturar com uma colher de pau. Aguardar até esfriar.
Depois dessa mistura fria, acrescentar os ovos e o queijo ralado. Misturar bem a massa para que fique homogênea. Fazer bolinhas e colocar na assadeira untada com óleo. Assar em forno aquecido. Olha só que legal, gente. Tá muito fácil, não tá? Que gênero textual é esse? Vamos lá. Você já sabe qual é o gênero? Tá muito fácil esse gênero, mas eu vou colocar aqui algumas alternativas. Letra A, anúncio. B, regulamento. C, bilhete. Ou D, receita. O que você pensa sobre isso? Qual é a sua opinião? Que gênero é esse, pessoal? Muito fácil, né, gente? O nosso gênero aqui é uma receita. Eu sei que você está bem familiarizado com esse gênero. Trabalhamos bastante durante o ano de 2020. Até teve aluno que fez receita, colocou aí no WhatsApp do professor. Nós vimos tantas e tantas cozinheiras e cozinheiros aí se revelando esse ano. Foi muito lindo, gente. Vocês que fizeram parte desses projetos que os professores fizeram sobre receita, estão todos de parabéns. Nós vimos tudo e ficamos bem emocionados com o trabalho de vocês, tá bom? Então vamos agora para a finalidade do gênero. Vamos pensar um pouquinho, vou dar 2 segundinhos para você pensar um pouquinho sobre a finalidade do gênero receita. Pensa aí que daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá bom? Vamos lá, pessoal? Para que serve uma receita? Qual é a finalidade de uma receita? Para que a gente lê uma receita? Então, vamos aqui para a nossa resposta. A receita, ela tem a finalidade de ensinar a preparar um alimento. Quando eu falo dessa finalidade, eu falo da finalidade da receita culinária, não é verdade? Que nós temos outros tipos de receita, como a receita médica, não é? Que é totalmente diferente da receita culinária. Então, gente, a receita tem a finalidade de ensinar a preparar um alimento. Vamos continuar? Temos mais um gênero textual aqui e nós vamos agora nos deleitar com essa leitura. Vamos juntos? Cavalinho. Todo dia, à mesma hora, cavalinho passa correndo, com a crina balançando, é tão lindo que só vendo. Todo mundo quer saber o que está acontecendo. Cavalinho vai à escola, muita coisa já está lendo. Olha só, gente, que texto fofinho, não é? A gente está vendo aí até uma ilustração do nosso texto e eu quero que você agora descubra, acho que é muito fácil também esse gênero, qual é o gênero textual. Vou te dar algumas alternativas. Letra A, anúncio. B, poema. C, cartaz. D, receita. 2 segundinhos para você fazer sua escolha. Vamos lá? Voltando aqui, tenho certeza que vocês já descobriram, já estão sabendo qual é o gênero textual. Vamos para a nossa resposta? Poema! O nosso gênero aqui é o poema. Mas lembra aí quais são as características do poema? Você se lembra? Olha só, aqui nós temos uma estrutura diferenciada, não é verdade? Dos textos que a gente costuma ler. O poema, gente, ele não possui parágrafo, não é? Ele é todo retinho ali no lado da folha. Ele também possui a presença de rimas. Temos muitas rimas aqui. Aqui eu vejo aqui algumas palavrinhas que rimam. Vamos lá, vamos procurar. A palavrinha correndo, rima com vendo, que rima com acontecendo e rima com lendo. Todo o poema aí, ele está rimando, não é verdade?
Além disso, nós temos a divisão desse texto em estrofes, que são os conjuntos de versos. Nós vemos que esse poema, ele possui 4 estrofes. Em cada estrofe, nós podemos ver 4 versos. E o nosso poema se chama Cavalinho. Mas me diga uma coisa, qual é a finalidade do poema? Você já sabe qual é a finalidade do poema? Então, vamos observar. Vou te dar um segundinho para você pensar e descobrir a finalidade do poema. Vamos voltando aqui juntos. Qual é a finalidade do nosso poema? Para que serve um poema? Vamos para a nossa resposta? O poema ele serve para expressar e despertar emoções ou sentimentos. Quem que expressa as emoções ou sentimentos? O próprio autor. E em quem é despertado emoções e sentimentos? O leitor. Então, o poema, ele vem para nos emocionar, ele vem para despertar em nós sentimentos. Como, por exemplo, aqui. Que sentimento desperta em nós ao lermos o poema Cavalinho? Eu não sei vocês, mas eu acho que desperta aquele sentimento de alegria, não é, gente? Que história bonitinha do cavalinho, passa correndo, com a crina balançando. Então, o poema ele tem essa finalidade. Ele desperta em nós emoções ou sentimentos. E quando você estiver escrevendo um poema, você vai estar expressando emoções e sentimentos. Vamos continuar? Nós temos mais um gênero textual. Esse gênero textual eu gosto muito dele. Mas vamos fazer a leitura do texto juntos? Vamos lá? A lebre e a tartaruga. A lebre e a tartaruga apostaram uma corrida. Certa de ganhar, a lebre resolveu tirar uma soneca. Dormiu demais e, ao acordar, a tartaruga já vencera a corrida. Moral: com cuidado e diligência, vence-se melhor do que com força física. Então, pessoal, já descobriram aí qual é o gênero textual? Que gênero é esse, pessoal? Que traz animais como personagens. E esses personagens, sendo animais, eles possuem aí atitudes humanas, não é verdade? Nós vemos aqui que a lebre e a tartaruga apostaram a corrida. Vocês já viram um animal apostar a corrida? Então, esse comportamento é um comportamento humano, não é verdade? E esse texto ele também tem uma característica bem interessante. No finalzinho dele, ele possui o que nós chamamos aqui no texto de uma moral, né? E o que seria uma moral? Seria um ensinamento, seria um aprendizado, algo que nós devemos ler, refletir e levar para a nossa vida. Então, vamos saber aqui qual é o gênero, tá bom? Temos aqui algumas alternativas. Vamos lá? Letra A, conto. B, crônica. C, fábula. Ou D, poema. Qual é o gênero textual que nós temos aqui conosco? O que você acha? Pensa um pouquinho que já a gente volta para conversar sobre ele. Vamos voltar? Muito fácil, né, gente? Já deu aí para escolher aí a sua alternativa? Com certeza, eu sei que sim. Olha só, esse gênero, como já falei, possui aí a presença de animais com comportamentos humanos, não é verdade? E também, além disso, é um texto curto, apresenta uma narrativa e, ao final, traz para nós algo bem interessante. Qual é o gênero? O gênero é fábula.
Parabéns para você que acertou. Eu tenho certeza que você se lembra das muitas fábulas que nós trabalhamos nesse ano. Tantas fábulas que nos ensinaram tantas coisas legais, não é? Então vamos continuar. Qual é a finalidade? E aqui está escrito poema, mas é a finalidade da fábula, viu, gente? O nosso gênero é fábula aqui. E aqui nós vamos pensar um pouquinho. A finalidade do nosso texto, da fábula, é trazer um ensinamento, lição ou moral. Trazer um ensinamento, lição ou moral. Algo que a gente possa refletir, algo que eu e você possamos ver e compreender. Olha, eu preciso me comportar dessa forma, eu preciso agir com as pessoas ao meu redor dessa forma. Então, a fábula é muito interessante nesse sentido. Tudo bem, então, até aqui? Vamos agora, pessoal, para a nossa leitura da semana, vamos lá? Quero que você aí, você que tem o seu livro para ler e reler, tem aí em casa, tá toda semana aí fazendo suas leituras, mandando áudio para quem pode mandar áudio lá no WhatsApp ou na plataforma. Quem pode mostrar para o professor em quanto tempo você leu a leitura, quantos minutos você passou aí para fazer a leitura do texto e quantas palavrinhas você leu em um minuto. Hoje é dia de você fazer aquela leitura compartilhada, aquela leitura que você escolhe alguém para ficar do seu lado e você lê um pouquinho do texto para essa pessoa lê um pouquinho do texto para você e juntos vocês leem também, não é? Essa leitura é muito legal porque ela possibilita que quando a outra pessoa te vê lendo ali algum textinho, ela vai fazer com que você preste atenção nas palavrinhas que você possa estar lendo de forma equivocada e possa ler corretamente. É muito interessante essa leitura compartilhada. Então, nós vamos lá para o nosso texto de hoje. O nosso texto de hoje, ele é de Ferreira Goulart. Lembra que a gente já falou sobre Ferreira Goulart, vimos um pouquinho sobre a vida dele. Está na página 54 do livro, tá bom? E o título é 2 e 2 são 4. Vou te dar um tempinho para você pegar o livro, abrir na página, para a gente trabalhar juntos, tá bom? Vamos lá, daqui a pouquinho a gente faz a nossa leitura. Vamos lá? Já deu tempo de pegar seu material para a gente fazer aqui essa leitura. Se você não tem o livro, acompanha comigo aqui no vídeo, tá certo? Então vamos juntos. 2 e 2 são 4. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena, como um tempo de alegria, por trás do terror me acena, e a noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Olha só esse texto, gente, de Ferreira Goulart. Ele traz para nós uma mensagem tão interessante que a gente coloca aqui, se a gente colocar para refletir sobre tudo que nós vivemos durante o ano de 2020, a mensagem que mais vai ecoar aqui do poema de Ferreira Goulart é: sei que a vida vale a pena, apesar de tudo, não é? E ele vai falando, como você percebe, Ferreira Goulart, ele trabalha sempre essa questão crítica da sociedade, traz aí a questão do alimento caro, né? A gente viu também lá no outro poema dele também, ele faz referência ao alimento, e aqui também ele não deixa de fazer, e ele diz, olha, embora o pão seja caro e a liberdade pequena, né? A vida ainda vale a pena. E essa mensagem é uma mensagem muito propícia para tudo que nós vivemos nesse ano. Quero dizer para você, querido aluno, que você que acompanhou nossas aulas, você está de
parabéns, porque você realmente fez valer a sua vida escolar a pena, apesar das dificuldades, apesar dos contratempos, conseguiu aí se organizar, conseguiu acompanhar tudo com a gente, conseguiu interagir com o professor, colocar aí as suas atividades, seja no WhatsApp, seja na plataforma. Você, querido aluno que está conosco até agora, você é um vencedor. É um vencedor. E você prova para nós, professores, que a vida vale a pena, apesar de tantas coisas. Então, essa mensagem de Ferreira Goulart, ela traz para nós esse ensinamento. E eu quero dizer para vocês que essa leitura, vocês vão fazer essa leitura hoje, como eu falei, compartilhada com alguém, tá bom? No sentido, no objetivo de melhorar cada vez mais a leitura de vocês. Lembra da finalidade do poema? A finalidade do poema é despertar emoções e sentimentos, não é? E Ferreira Goulart, ele faz isso muito bem conosco. Faz isso muito bem quando a gente lê alguma obra dele. E agora nós vamos estar finalizando aqui nosso momento de aula. Eu queria trazer para vocês também uma mensagem. E essa mensagem, gente, ela é muito assim, válida para mim, para vocês também. E ela é de Maurício Francisco Seolim. Quando você procurar essa mensagem na internet, geralmente você vai encontrar um outro autor. Você vai encontrar um autor chamado Enfio, mas não é ele o autor. Fui atrás para ver se realmente era ele, não é. O autor desse poema é Maurício Francisco Seolim. E eu queria fazer a leitura com vocês hoje, para que a gente pudesse finalizar esse nosso momento. E eu quero desejar para vocês, assim, muitas alegrias, muita coisa boa vindo por aí, mas que a gente possa também olhar para trás e valorizar tudo aquilo que nós vencemos, tudo aquilo que nós superamos, tudo aquilo que nós passamos, porque as nossas vitórias, elas também dependem das batalhas que nós travamos no dia a dia, não é? Então, vamos fazer a leitura junto comigo desse texto para a gente finalizar nosso momento. Vamos lá. Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Então, gente, eu quero deixar esse texto aqui para vocês, porque é muito importante a gente perceber, né, que nas palavras do autor, a gente percebe que se não houver frutos, valeu a beleza das flores, se não houver flores, valeu a sombra das folhas, se não houver folhas, valeu a intenção da semente. E eu quero falar sobre exatamente esse último verso, a intenção da semente. Quero dizer aqui em nome de todos os professores, né, da Prefeitura Municipal de Teresina, todos os professores da SEMEC que estão aqui e estão também em casa trabalhando, dizer para vocês que nós estamos aqui plantando uma semente. Plantando uma semente aqui de esperança, uma semente aqui de confiança, uma semente de alegria, para que você também possa aí também plantar suas sementinhas. Como assim, professora, esse negócio de plantar semente? Semente, gente, são as nossas atitudes. São as nossas boas e más atitudes. Então, quando você tem boas atitudes, você está plantando boas sementes. Quando você tem más atitudes, você está plantando sementes ruins. Então, meu desejo para você nessa manhã é que você possa ver e reconhecer o valor das sementes que você tem plantado. Reflita, será que você se dedicou bastante, né? Sabemos que apesar de toda a dificuldade, tivemos aí também o acompanhamento dos professores, tanto no WhatsApp quanto nas plataformas. Então, quero que você perceba aí quão
o quão precioso foi esse momento. Apesar de muita dificuldade, nós conseguimos chegar até aqui. Eu quero desejar para vocês boas festas, né, na medida do possível, sem muita aglomeração. Quero desejar para vocês um ano novo cheio de novidades, cheio de notícias boas, cheio de boas vibrações e de muitas alegrias. Que você, que a sua família, nesses dias de recesso, vocês possam estar aí descansando, se alegrando, estando aí em comunhão aí uns com os outros, tá bom? Então, a nossa aula está chegando ao fim. Quero desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você e vamos aí juntos para 2021, porque nós temos grandes desafios para vencer. E eu deixo aqui, como sempre, o meu desejo de que logo, logo, eu e vocês vamos estar juntinhos nas nossas salas de aula com saúde e segurança. Tchau, tchau! Olá, gente, tudo bem? E aí, como é que estamos? Aquele salve, salve de sempre, né? E hoje, pois é, né? Um dia acaba, uma hora acaba. Infelizmente, é a nossa última aula desse ano de 2020, gente. Aula de geografia aqui com o professor JJ, ok? E você que está aí do outro lado, que é do quarto ano, prepara o seu material, a gente vai finalizar hoje com chave de ouro, ainda comentando sobre aquele assunto que a gente viu na aula passada, mas de uma forma mais descontraída, como a gente sempre faz. Tudo bem? Sempre recomendando, aquelas duas recomendações que eu faço. Perdeu alguma aula? Pede o link lá ao seu professor para que você possa ter disponível e você possa assistir a hora que você quiser. Assista no seu celular, assista aí no seu quarto, assista aí aonde você estiver, ok? Beleza? Sobretudo minhas aulas, né, gente? Que eu sei que vocês gostam. Detalhe, cuidado, Covid-19 ainda está por aí, tudo bem? Vamos lá então? Olha só, tema da nossa aula de hoje, elementos constitutivos de um mapa, no caso, alfabeto cartográfico e os elementos que compõem um mapa. Isso aqui a gente falou da aula passada, tu lembra? Você lembra? Nós falamos da aula passada sobre isso. Vamos ver a nossa habilidade, que é diferente da aula passada. Conhecer e comparar tipos variados de mapas a partir dos elementos que os compõem. No caso, títulos, legenda, escala, convenções cartográficas, fonte, sistema de orientação. Isso tudo aqui tem no mapa. E a gente não observa isso, né? A gente falou sobre Rosa dos Ventos, nós já falamos sobre pontos cardeais. Então, gente, isso tudo tem em mapa, só que a gente quase hoje, a gente nem usa mais, porque a gente tem os aplicativos de localização, tem o Waze, né? Tem o Google Maps, então a gente não tem mais tanta referência dos mapas físicos, ou seja, aqueles mapas enormes que a gente usava até pouco tempo. Mas ainda tem muita gente como eu, principalmente, que ainda usa os mapas para poder se localizar. Aí você deve estar dizendo, esse professor realmente é antiquado. Não, gente, não é. Sabe por que é? Porque pelo mapa você consegue visualizar até melhor aonde você quer chegar. Se você está na sua casa, de repente quer ir para a escola, como é que você se localiza? Qual é o ponto de referência? Como é que você se orienta para sair da sua casa e ir para a sua escola? Deve ter alguns pontos de localização aí, ponto de referência. E no mapa a gente percebe isso melhor. Mas vamos lá? Olha só, aqui você tem diversos tipos de mapas. Você tem um mapa político, você tem um mapa das regiões, né? Aqui das regiões, aqui é o mapa político. Das regiões, são 5 regiões. Aqui você tem um mapa político, que é a divisão por estados. Aqui você tem um mapa físico e aqui novamente você tem um mapa rodoviário. Então, são tipos de mapas diferentes. É o mesmo Brasil, só que não dá para você colocar tanta informação num mapa só. Por isso que eles são divididos. Então, você tem um mapa físico, você tem um mapa político, você tem um mapa hidrográfico,
você tem um mapa de rodovia, você tem um mapa de ferrovias, então tudo isso é bem dividido. Os mapas são todos iguais, certo? Errado. Erradíssimo. Existem vários tipos diferentes de se representar uma determinada porção de espaço. Assim, temos os mapas temáticos, que costumam ser divididos em econômicos, políticos, demográficos, históricos e físicos, além daqueles estilizados. Quando a gente fala mapa econômico, é porque trata da questão da economia que está sendo desenvolvida no país. Quando fala político, você se refere às regiões, aos estados, às capitais, às cidades. Quando você fala demográfico, é população, mapa populacional. Quando você fala históricos, a gente vai ver já, né? É aqueles mapas antigos, que não é esses mapas que vocês estão vendo aí agora. Ok? Bom, e aí, ó, falei mapa histórico. Aqui é um mapa histórico. Ó. Olha só como era a visão dos povos antigos, né? Dos navegantes, ainda lá pelo século XV, XVI, como era. São chamados de mapas históricos aqueles que foram produzidos no presente, mas que representam um acontecimento no passado. Gente, olha, chega aqui. Eu aposto, como tem muitos de vocês que acham que esses mapas antigos, como eu estou mostrando aí, eles foram feitos no passado, né? Lá por volta de 1500, 1600. E se eu disser que não é? Muitos mapas históricos que a gente tem hoje foram feitos atualmente, agora, na nossa época. Por quê? Ah, professor, mas como é que alguém consegue fazer um mapa lá de, sei lá, 400 anos atrás? Consegue. Dá um trabalhão, mas consegue. Sabe por quê? Pelas informações que são obtidas através das pesquisas que os historiadores fazem no decorrer do tempo, pelas pesquisas que os geógrafos, né, fazem e pelas pesquisas que são feitas por outros profissionais. Então, são detalhes minuciosamente elaborados que dão origem a esses mapas. Achou que não era, né? Achou que esse mapa era bem antigo. O mapa é antigo, pertence a uma época bem antiga, mas pode ter sido feito aqui no presente. Isso dá um trabalho que vocês nem imaginam. Bom, olha só, esse aqui é um outro mapa. Você tem uma parte aqui do planeta Terra. Lembrando que essa parte de azul, né, são os oceanos, água, e essa parte, você está vendo aqui muito verde, graças a Deus que nós não temos muito verde no planeta, né? Bom, vamos lá. São mapas utilizados, mapas físicos, são mapas utilizados para representar o espaço físico de um determinado ambiente, apresentando informações como os rios, o relevo, a vegetação, a altitude, entre outros elementos. Então, se você pegar um mapa físico, provavelmente você vai saber onde está o rio Puti, onde está o rio Parnaíba, onde está o rio Gurgueia, que é aqui no Piauí. Então, você vai encontrar isso. Você vai encontrar também os relevos, né? A parte de relevo, que são as grandes elevações, montanhas, planaltos. A vegetação, como no caso aqui, ó, você está vendo aqui, ó. Essa parte mais alta é a parte do relevo. E aqui você tem os lagos, rios, essas partezinhas. E aqui essa parte em verde é a parte da vegetação. Não é bom a gente olhar às vezes isso? A gente não tem isso no Waze, a gente não tem isso no Google Maps, não tem não, gente. Ok? Até porque no mapa dá aquela sensação melhor de pesquisa, de você estar ali escarafunchando o mapa, verificando, olha aqui é a minha casa, aqui não é, tal. Vamos lá. Bom, o mapa político, olha. Mapas políticos são os mapas que representam a distribuição dos territórios nacionais com as fronteiras que delimitam os países e as divisas entre os estados, cidades ou províncias. Então, olha para cá. Ó. Você tem aqui o Brasil. Dentro do Brasil, você tem os estados. E os estados, você tem as capitais. Ó. Aqui do lado, você tem outros países que fazem limites ou não com o Brasil, porque aqui é a América do Sul. Aqui você tem um mapa da América do Sul, cujo maior, né, país é o Brasil. Então aqui você tem os limites. Isso aqui é um mapa político.
ok? Mapa político, aquele que exatamente faz essas divisas. Onde tem essas linhas assim, ó, são as divisas, mas aqui entre Mato Grosso e Goiás também tem as divisas. É porque a gente nunca para pensar nesses detalhes, ok? E a gente está aprendendo agora. Bom, com a invasão das ferramentas digitais, que eu já falei para vocês, claro, em todos os ramos, a cartografia, o que é a cartografia? É a ciência que planeja, pesquisa e estuda os mapas e elabora também os mapas. Também não ficou imune. Objetos e sites digitais de localização têm feito com que os atlas, aqui é um atlas, e os mapas impressos sejam colocados como segunda opção. Aquela história que eu coloquei já para vocês, né? Em época de aplicativos, como o Google Maps, o Waze, outros aplicativos que a gente tem aí, geralmente a gente tem uma facilidade maior para encontrar um determinado lugar ou um destino, claro, certo? Mas ainda tem muita gente que ainda prefere fazer isso no mapa físico. Aí você deve estar dizendo, professor, mas dá muito trabalho. Dá. Mas eu acho que é melhor, experimenta fazer isso. Por exemplo, depois da aula, vai lá na internet, procura um mapa e vai tentando localizar onde é que está Teresina, onde é que está o estado do Piauí, onde é que está a cidade onde eu nasci. Faça isso. Ao invés de você direto estar no Google, coloca lá na barra de pesquisa e coloca lá a sua cidade, União, Campo Maior, onde eu nasci. Não, vai lá no mapa, pesquisa direitinho que você vai ver como é gostoso. Tudo bem? Bom, porém, para alguns fins, como pesquisa e consulta escolar, os mapas impressos ainda são muito utilizados. Por exemplo, quando a gente estava em aula presencial, eu pegava o seguinte, eu pegava os alunos, né? Trazia os mapas físicos, pendurava eles lá na sala de aula e chamava algum aluno, ou alunos, para ir identificar onde ficava a cidade tal, onde ficava o município tal, e o pessoal gostava, isso é bom. Porque você vai lá e aponta com o dedo. Olha, eu estou morando bem aqui, ó. Cidadezinha pequena, bem aqui, ó. Já no Waze você não tem isso, né? Porque o Waze tem alguém falando para ti, dobra aqui, vai aqui, acolá, tá. Não. E aqui no mapa físico você tem toda essa coisa de você estar procurando, você estar visualizando ali. Tudo bem? Experimenta, por exemplo, fazer um mapazinho de localização da sua escola para sua casa. Você vai colocar, por exemplo, sua escola, vai colocar a rua, vou virar aqui à direita e tal, vai ter algumas setas. Então, isso é um sistema de orientação e localização. Você está criando um mapa de localização do local onde você estuda. Ok? Bom, aqui eu trouxe um mapa da cidade de Teresina, que é a cidade de Teresina. Tá? Essas linhas são limites, às vezes de uma rua, de um bairro. Quantas vezes você já se perguntou, onde fica a escola? Somente um aluno novo que chegou agora, ele não sabe. Onde fica a escola? É muito longe? Fica próximo de onde? Lá do Comercial Carvalho? Lá do Açaí? É de uma igreja? Onde fica o Brasil? Não vai responder que é no planeta Terra não, senão eu vou provocar vocês. Não, onde fica o Brasil? A localização do Brasil. Onde fica tal rua? Onde é que eu moro? Eu moro na quadra, eu moro na rua Benevides da Silva. Mas onde fica essa rua? Fica próximo de quê? Fica em qual bairro? Como chegar ao parque? Vocês que estão aí devem imaginar o seguinte. Anda pouco na cidade de Teresina. Mas pergunta lá para o seu pai, como é que ele chega, por exemplo, no local onde ele trabalha? Ele vai de moto? Ele vai de aplicativo? Ele vai de ônibus? Ele vai a pé? Vai andando? E aí? Como é que ele chega? Ele tem um itinerário, ele tem uma forma de chegar lá. Que não é só um, ele pode ir por outros locais. Mas como é que ele faz para chegar? Ele tem um mapa na cabeça dele. Ele já sabe disso. Vou viajar para o interior de Minas Gerais. Mas onde fica? Olha, gente, é tão interessante que hoje, por exemplo, se você sair daqui de Teresina para ir para Parnaíba, que fica a pouco mais de 400 quilômetros daqui, você chega lá apenas visualizando a sinalização.
Quando você sai daqui de Teresina, já deve ter uma placa, Parnaíba a tantos quilômetros. Aí quando você chega em Altos, aqui próximo, Parnaíba, aí tem lá indicando, uma seta ou uma placa indicando, Parnaíba tanto. Então você vai se localizando pelo mapa de placas que você tem. Não precisa, por exemplo, eu de um aplicativo para fazer isso, tá? Claro que o aplicativo me ajuda, mas às vezes o aplicativo não está atualizado e vai complicar mais ainda. Ou então você pode procurar no mapa. Você já faz a localização do mapa, risca ali no mapa e você já sabe para onde vai, certo? Bom, elementos que compõem um mapa. Aí é a chave da nossa aula de hoje. Quais são os elementos que compõem um mapa? Que a gente nunca para pensar nisso. Nós temos o título, a gente vai já ver isso aqui. A legenda, a escala, a fonte, as convenções cartográficas, palavra difícil, né? Mas nada difícil de entender. E sistema de orientação. Ok? Vamos ver. Vamos falar sobre isso aí? Olha só. Esse mapa, eu já coloquei aqui todos esses itens aqui, ó. Tá bom? Para a gente aprender na prática, aplicando mesmo na prática. Então, olha só. Título. Você tem um mapa. Qual é o título? Brasil Político. Então, aqui eu tenho um mapa político do Brasil. Coordenadas geográficas, olha só. Essas linhas aqui, ó. Aqui, por exemplo, é a linha do Equador, tá? Todo mapa tem isso, para me saber qual a região norte do país e a região sul. Aqui o sistema de orientação, que geralmente é a rosa dos ventos, que nós já falamos sobre isso. Ela sempre está apontando para o norte, porque igual uma bússola. Aí você tem os pontos cardeais de cada lado. Norte, sul, oeste e leste. Lembra aquela história que eu fiz aqui, ó? Norte, sul, né? Lembra disso. Aí, legenda, ó. A legenda é as informações de cada item que tem aqui. Isso é a legenda. Depois, a fonte, ó, de onde é o mapa. Esse mapa, por exemplo, aqui, eu tirei ele do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, IBGE. Ok? Ele é um mapa de 2005, porque tanto a fonte também tem que ter a fonte e o ano, de 2005, ó. Ok? Aqui você tem a escala, ó. Essa escala varia geralmente de 1000 a 1 milhão, que mede. Aqui é a projeção cartográfica, ó. Essas informações que tem bem aqui embaixo da escala. E a localização, ó. Tá? A localização. Geralmente nos aplicativos aparece isso aqui. Ah, deixa eu falar. Gente, os aplicativos de celulares, os aplicativos de localização, eles só existem porque existem os mapas. Sabia disso? Os aplicativos pegam as informações dos mapas e aí ele vai identificando as localidades. Entendeu? Tem gente que pensa que, por exemplo, achava que o aplicativo não tinha nada disso. Não. É como se eu pegasse todos os mapas do mundo inteiro e colocasse dentro do aplicativo. Aí os aplicativos, eles fazem essa forma aí de identificação das localidades. Exatamente. É isso que você está pensando aí mesmo. Bom, aqui nós temos o título, né? Eu tenho um mapa físico aqui eu tenho um título, Brasil Rodovias. Então eu tenho um mapa físico de rodovias do Brasil, ó. Esses pontinhos são as linhas férreas e esses traçados são as rodovias, ok? O título, que por vezes vem acompanhado de um subtítulo, no caso aqui, ó, o título Brasil, subtítulo Rodovias. É indicador do tema retratado, quando se trata de um mapa temático, no caso aqui. Para que se faça uma correta leitura de qualquer cartograma, a primeira coisa a se fazer é sempre ler o título e compreender o que ele indica. Então, pelo título, eu já sei o que é o objetivo do mapa, eu sei o conteúdo do mapa. No caso aqui, Brasil Rodovias, então tem um mapa que vai me dar informações sobre rodovias. Beleza? Bom, legenda. Olha só, a legenda. As legendas são os significados dos símbolos existentes nos mapas. Esses símbolos podem apresentar-se em forma de cores, ícones,
achuras, pontos, linhas e outros. Ou seja, por exemplo, ó, se eu quiser localizar esse pontinho aqui, ó, Maranhão, aqui bem aqui, Piauí, ó. Eu já sei aqui, ó, que esse pontinho é a capital, ó, tá? Que tá me dizendo aqui, ó. Tá? Eu sei que esse retângulo aqui são unidades da federação, ó, tá? E eu sei que essa linha são as fronteiras, ok? A escala, o que é a escala? Então aqui eu tenho um mapa, novamente um mapa físico, aqui eu tenho o título, urbanização, aqui eu tenho a fonte, IBGE, aqui eu tenho a escala, ok? Aqui eu tenho a legenda. Então vamos lá, a escala indica a relação matemática entre o espaço real e a representação desse espaço no mapa. Ela, portanto, aponta a quantidade de vezes que uma área teve de ser reduzida para caber no local em que o mapa está representado. Ora, a escala, gente, geralmente determina o espaço do local, ou seja, o espaço do estado, o espaço da cidade. Beleza? Nada de difícil. Bom, e a orientação? Olha para cá agora, dá para visualizar bem. Aqui eu tenho a Rosa dos Ventos, com os pontos cardeais, né, e os pontos colaterais. Aqui você tem norte, sul, oeste, né, leste. E aqui você tem um mapa das regiões. Ó. Aqui eu tenho a região nordeste, verde, amarelo, região norte, a centro-oeste, vermelho, a sudeste, essa de roxo, e esse azul, a sul. Então aqui eu tenho uma legenda, ó, indicando norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul. E aqui eu tenho um sistema de orientação. Se eu pegar essa Rosa dos Ventos, colocar aqui em cima, eu vou saber que aqui é norte, aqui é sul, aqui é leste e lá é oeste. Difícil? Não, deu para entender agora, né? Beleza. Isso aí também serve para a gente poder se localizar no espaço onde a gente está. Então imagina que você esteja na sua casa. A cozinha fica onde? No norte? Fica leste? Aí você tem que se fundamentar pela Rosa dos Ventos, né? Aponta a direção do mapa, ou seja, a Rosa dos Ventos, aponta a direção do mapa, indicando-nos para que lado fica o norte e, consequentemente, os demais pontos cardeais. Tudo bem? Bom, aqui eu tenho a fonte, gente. A fonte é o local de onde eu tirei o mapa. No caso aqui, ó, eu tirei do IBGE, de 2005. Esse é o mapa de 2005. Fonte IBGE, tá? A fonte de um mapa indica a origem dos dados apresentados e a data em que se refere. Por que a gente pega do IBGE? Porque o IBGE é exatamente o instituto governamental responsável por isso, para atualizar esses mapas. Entendeu? Mudar alguma coisa, etc. Por exemplo, vamos pensar aqui. Recentemente a gente teve eleições no Amapá, porque foi depois do período lá que houve as eleições em todo o Brasil. Por causa daquela questão lá que faltou energia, deu aquela pane, né? Aquele apagão, então não tinha como fazer as eleições. Então, há pouco tempo foi feitas as eleições no Amapá. Amapá, gente, até pouco tempo não era um estado, era um território. Ele não tinha essa condição de estado, tá? Então, sendo território, ele pertencia ao governo federal. Tá? Os estados não, os estados fazem parte da Federação do Brasil, estão ali juntos, né, organizados dentro desse sistema aqui que a gente chama Brasil organizado, mas cada estado tem seu governo, tá? Cada estado tem sua capital, cada capital tem seu prefeito, então tem sua autonomia, ok? É por isso que a gente tira, quando a gente vai pesquisar no mapa, a gente geralmente tem que olhar a fonte para ver se é confiável. Sendo do IBGE é confiável, ok? Bom, aqui nós temos as convenções cartográficas, olha. Tá vendo esses pontinhos? Que identificam o que é a capital, identificam o que é o estado? Pois elas são as convenções cartográficas, ok? São a linguagem visual dos mapas através de símbolos, setas, usados para representar estados, capitais, cidades, estradas, ferrovias, etc. Por exemplo, ó, essas linhas aqui são convenções cartográficas. Esses pontinhos representando cada capital de cada estado são convenções cartográficas. As linhas que demonstram as rodovias são convenções cartográficas. Ok? Deu para entender como num mapa não existe só um tipo
e são inúmeras informações que a gente precisa saber. Exato. A gente não imagina isso, né? Que num mapa tem todas essas informações. Bom, eu vou, antes do desafio, né? Vou deixar aí, ó, para vocês terem uma ideia, já irem aí, já se organizando, como é que vai fazer. Já dá para perceber que o desafio de hoje é do livro. Mas antes disso, voltei. Ó, olha só, vamos voltar para cá. Gente, imagina que você esteja aí na sua casa agora. Você está me ouvindo, me vendo, bonito aqui, tal. Imagina que você queira ir, por exemplo, para um mercado aonde você mora. Como é que você faria para chegar lá? Professor, primeiro, né, eu iria ver onde é que eu estou. Beleza, você está na sua casa. Mas como é que você vai? Qual é a rua que você vai? Qual é o ponto de referência que vai lhe dar a entender que você vai chegar naquele local? Gente, olha, isso é porque a gente já tem, quando a gente tem o hábito de ir em um determinado local, a gente já tem um mapa na cabeça. É por isso que quanto mais a gente roda na cidade, mais a gente anda na cidade, mais a gente conhece os locais. E conhecendo os locais, é fácil de eu me orientar. Agora imagina alguém, por exemplo, que vem lá da Itália, lá na Europa, para cá e não conhece o local. Como é que ele vai se orientar se ele nunca esteve aqui? Tá vendo? É exatamente isso que existem os mapas, para que a gente possa se orientar, para que a gente possa se localizar. É claro que você não deve estar se perguntando, mas agora o professor J quer que eu ande com um mapa no bolso direto aí, um mapa desse aí que é enorme, direto no bolso para eu poder estar procurando. Chego lá no centro, eu vou procurar onde fica as lojas lá, tal, que eu vou comprar, e eu tenho que procurar no mapa igual doido. Não, não é isso, tá? É simplesmente para demonstrar, no caso da aula de hoje, que os mapas ainda são muito importantes, até porque os aplicativos pegam as informações dos mapas. Isso, dentro dos aplicativos, imagina assim, tem todos os mapas de localização. É por isso que os aplicativos sabem para onde vai, qual é a rua, etc. Aí você está andando lá de repente lá no aplicativo, ele está dizendo, vira à direita, vira à esquerda, vira tal rua, vira... Então é isso. Os mapas são isso. Até dentro dos aplicativos há necessidade desses mapas. Deu para entender? É, exatamente. Tem muita gente que não percebe isso. Quando você olha para o mapa, não percebe essas informações. E no caso aqui, ó, do sistema de orientação, que é um dos itens principais, é porque exatamente para você poder se localizar dentro de um determinado espaço, você tem que ter esse sistema de orientação. Você tem que saber para onde você vai. Então você tem que saber onde é o norte, onde é o sul, onde é o leste, onde é o oeste. Por exemplo, aqui a cidade de Teresina, ela é dividida em regiões. Então eu tenho a região norte, eu tenho a região sul, eu tenho a região sudeste, tá? E tenho a região centro. Professor, mas por que não tem a região leste? Olha para cá agora. Deixa eu voltar aqui, ó. Epa, vou voltar aqui, ó. Tá? Olha para cá. Esse aqui é o mapa de Teresina. Olha para cá agora. O que que tem aqui dividindo Teresina de Timon? O Rio Parnaíba. Entendeu? Por isso que não tem bairro nessa região. Porque ali já é um outro estado, já é uma outra cidade que pertence, uma cidade que pertence a um outro estado. Ok? Aqui nós temos a região norte, aqui a região sul, aqui fica sudeste e no meio fica o centro. Professor, mas a região leste existe, porque ela está entre os pontos que a gente chama cardeais, que é aquela região que fica lá Vila Bandeirante, etc. Tá? Mas ela não está, se você pegar, jogar a Rosa dos Ventos aqui, para cá é Timon. Então eu já sei me localizar, tá? Já sei me localizar. Eu sei que a cidade de Teresina é dividida, tá? Dividida ali pelo Rio Parnaíba, que do outro lado é outro estado. Beleza? Vamos lá então para o nosso desafio. Simples, não tem grilo. Olha só.
leia o texto que está no livro de geografia de vocês, leia o texto da página 9 do seu livro de geografia e localize no mapa alguns elementos que o compõem. Quais são os elementos? O título, a orientação, os sinais cartográficos, a legenda, a fonte, ok? Faça isso. Está lá no seu livro, visualiza bem aí. Página 9, já separa aí, tá? E aí você vai tentar localizar no mapa que está lá no seu livro, na página 9, esses elementos que a gente falou agora. Beleza, gente? Tudo bem? Fiel aí? Sem problema, né? Sem grilo, sem BO. Então, gente, prazerzão estar com vocês, tá bom? Já quero novamente dizer aqui meus votos, né? Falar para que vocês se cuidem. Eu acho que esse Natal vai ser muito mais em família do que antes. E desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. A gente aí está prestes a entrar em outro ano, sempre tem aquela perspectiva de que seja melhor. Vamos torcer que seja, né, tenha muito mais coisas boas do que a gente teve, porque esse ano não foi tão bom, né, devido à pandemia. Beleza? Tchau, tchau, a gente se vê aí.